em hebraico. E os judeus messiânicos e judeus que não creem em Jesus chamam essa festa de Shavuot, porque em hebraico Pentecostes não existe, é Shavuot. Ok? Ok, muito bem. Minhas irmãs, e essa festa, ela estava acontecendo, era a época dela, no dia em que a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo. Estava acontecendo a festa de Pentecostes. E é uma grande festa, é uma das grandes festas do judaísmo, porque há algumas festas que os judeus eles não comemoram em casa, eles vão para Jerusalém comemorar lá. Comemoravam no templo. Hoje não tem mais o templo, né? E todos saíam de suas terras e iam para o templo. A festa de Pentecostes era uma dessas festas. A população de todo o mundo, praticamente, do povo judeu vinha a Jerusalém. E justo quando estão no meio da época dessa festa, no dia de Pentecostes, exatamente no dia da festa, o Senhor Jesus, ele nos dá o seu Espírito Santo. Glória a Deus. Então não há nada mais pentecostal do que essa congregação do dia de Pentecostes. Vamos ver o que é que aconteceu. Eu sei que as irmãs já sabem a história, mas vamos ver ela hoje com calma. O que é que aconteceu num povo pentecostal de verdade? Eu sei que esse termo na Bíblia não existe, surgiu de uns tempos para cá. Mas você chamar uma pessoa de pentecostal é uma pessoa que tem dons, que tem a presença de Deus, né? Pelo menos é isso que deveria significar. Que hoje em dia virou, não sei o que virou, né? Você pesquisa corinho pentecostal, vem forró. Tem gente até, eu não sei a que ponto, como foi que a gente chegou nesse ponto, do povo colocar aquele irmão Lázaro na igreja tocando Olodum, minhas irmãs. Tocando Olodum dentro das igrejas, ritmo de macumba. Eu não sei como foi que a gente chegou nesse ponto do mundo entrar na igreja de tal forma. A gente pode dizer, há 20 anos atrás não tinha essas coisas. Tinha e tinha muito pior. Eu não sei, eu não consigo raciocinar o que pode ser pior. Na verdade eu consigo, mas poucas coisas conseguem ser pior do que eu ver uma igreja tocando Olodum dentro da congregação, né? Essas palavras, reteté, tudo isso, tudo nascido de feitiçaria. Essas coisas têm raiz nessas coisas. Então veja que ponto da história estamos. Vamos ler a palavra do Senhor, o seu santo evangelho, assim como ele está escrito no livro de Atos 2, capítulo de número 2, né? Versículo de número 1. Em honra ao único Deus que existe, que não tem parte com heresia. Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus que existe. Atos 2, capítulo de número 2, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Chegou a festa de Pentecostes, e os crentes estavam todos reunidos em um só lugar. Repentinamente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. A seguir, viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes, conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. Estavam em Jerusalém judeus religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando eles ouviram o som, juntou-se uma multidão. Eles estavam confusos, porque cada um ouvia os crentes falarem sua língua. Totalmente maravilhados, eles perguntaram: como isso é possível? Não são todas essas pessoas da Galileia? Como nós ouvimos falar em nossa língua materna?
Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, de Judá, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, de partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes de Roma, judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia. Como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez. Antônitos e confusos, eles perguntavam entre si: qual é o significado disso? Outros, porém, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Até aqui por enquanto. Lembra que eu disse que na festa de Pentecostes, todos os judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém? Muito bem, temos aqui judeus de todas as nações debaixo da terra, como diz a Bíblia, da Ásia, da Capadócia, da Arábia, da Alexandria, enfim. E muita gente confunde isso aqui, essa situação aqui, confunde essa situação com o dom de língua. O que aconteceu aqui não foi dons de língua. Foi dons de variedade de línguas. Perceba aqui, minhas irmãs, que Paulo diz na carta aos Coríntios, quando está falando a respeito dos dons, que os dons do Espírito Santo, o dom de língua do Espírito Santo, ele não pode ser compreendido por ninguém, exceto por quem tem o Espírito Santo e a quem o Espírito Santo dá o dom de interpretar. Mas perceba que aqui as pessoas estão falando e pessoas que não têm parte nenhuma com Deus, que não sabem nem o que está acontecendo. Eles estão entendendo. Porque isso aqui não é o dom de línguas, isso aqui é o dom de variedade de línguas. Já ouvi muitos testemunhos de irmãos que receberam o dom de variedades de línguas. E Deus os concede falar em outro idioma, que eles não entendem o que está falando, mas algum estrangeiro que está ali por perto está entendendo a mensagem de Deus. E embora a pessoa que está falando o idioma não entenda, o receptor da mensagem, aquele que está ouvindo a mensagem, ele entende tudo e Deus fala o que quer com ele. Já ouvi testemunhos de pessoas que falaram japonês sem nem saber e não sabiam que estavam falando japonês. Porém, havia uma pessoa que entendia japonês e ela recebeu a mensagem de Deus. Já vi testemunhos de pessoas que não falavam inglês e no aeroporto, assim de repente começaram a falar inglês e não estavam entendendo o que estava falando, mas quem estava ouvindo estava entendendo, um estrangeiro estava entendendo. Então isso aqui é o que está acontecendo no dia de Pentecostes. Há estrangeiros aqui. E Deus está usando o seu povo para falar com estrangeiros na sua língua materna. Para você entender a língua materna dos povos, você não precisa de dom, você precisa de estudo. Até porque vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que alguém tem o dom de falar em línguas. E há pessoas que acreditam que o dom de línguas do Espírito Santo é falar outros idiomas terrenos. Vamos dizer que a pessoa está falando árabe, que Deus dá para a pessoa falar árabe, dá o dom para a pessoa falar árabe. Está falando de línguas, mas está falando árabe. Então a Bíblia está mentindo. Porque se eu estou falando alguma língua da terra, vamos dar um exemplo, eu tenho o dom de falar em línguas. E eu estou falando alguma língua da terra, alguma língua estrangeira, um árabe, japonês, russo, enfim. A Bíblia está mentindo, então. Das duas, uma. Ou eu estou mentindo, ou a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia garante que os dons de línguas ninguém na Terra pode entender, a não ser a pessoa que tem o dom de interpretar os dons de línguas. E ainda que a pessoa tenha, ela só interpreta quando Deus quer. Então veja bem. Se eu estiver falando em línguas e alguém acreditar que eu estou falando árabe, ou chinês, ou inglês, qualquer língua, a pessoa vai estar chamando a Bíblia de mentirosa.
Porque se eu estiver falando uma língua da terra, haverá pessoas que podem entender o que eu estou falando. Não com dons, mas com estudo. Mas quando Paulo explica que o dom de línguas do Espírito Santo só pode ser entendido por interpretação do dom espiritual de interpretação e não por estudo, que não há outra via para entender o dom de língua, então entende-se aqui que houve um equívoco de muitas pessoas. Então entendam, por favor, que aqui está acontecendo não o dom de línguas, mas os dons, o dom de variedade de línguas. E vamos frisar aqui uma coisa. A Bíblia diz que o dom do Espírito Santo, quando a pessoa está falando em línguas, e não em variedade de línguas, mas em línguas espirituais, essa fala, ela pode ser interpretada por alguém que tem o dom de interpretar, mas palavras terrenas, idiomas terrenos, seja ele qual for, não se interpreta. Não. Eu não posso interpretar inglês. Por mais que eu saiba inglês, eu não posso interpretar inglês. Eu não posso interpretar português. Eu não posso interpretar nenhuma língua da terra. Eu posso traduzir. Interpretar eu não posso. Sabe qual é a diferença de interpretar e traduzir? É que traduzir... Eu vou pegar um texto... Vamos pegar o Salmo 24, em hebraico. Eu vou traduzir ele. E cada som ali vai ter um significado específico. Todo mundo sabe que shalom, esse som, shalom, ele é um som que significa paz em português. Porém, quando você está falando em línguas espirituais, do Espírito Santo, por muitas vezes você escuta uma palavra ou outra que você grava na mente e ela repete. Não sei se as irmãs já perceberam isso, mas quando tem alguém falando em línguas, há uma palavra ou outra que você consegue fixar na sua mente e toda vez que você escuta ela, você lembra dela. Você sabe que aquela pessoa você já ouviu falando aquela palavra alguma vez quando estava orando, quando estava sendo usada por Deus. E sabe o que é interessante? Por mais que a pessoa ela repita essa palavra por muitas vezes, quando alguém vai interpretar a fala, não tem o mesmo significado. Não é interessante? Por muitas vezes, Deus faz a pessoa falar 10 minutos em línguas espirituais. E a interpretação é desse tamanho aqui, ó. A mensagem é uma palavra só. E por muitas vezes a pessoa ela fala 1 minuto e a mensagem ela é gigante. Ela é quase uma carta. Então perceba que os dons espirituais de Deus, eles não podem ser traduzidos, porque a tradução, ela exige que todas as palavras tenham um som e para cada som tenha um significado. Porém, com o dom de línguas, como não pode ser traduzido, tem que ser interpretado. Muitas vezes uma fala curta pode significar uma mensagem grande, e uma fala grande pode significar uma mensagem curta. Porque não segue lógica humana. Então entenda isso, por favor. A Bíblia sempre vai dizer dom de interpretar línguas. Eu posso edificar os irmãos falando em línguas se houver a interpretação. Paulo nunca fala tradução, Paulo fala interpretação. Em todas as traduções bíblicas que eu já li, por incrível que pareça, ou por pior que seja a tradução bíblica, sempre vai estar escrito interpretar. Pelo menos até o que eu vi. Mas agora, estamos aqui diante do Espírito Santo agindo na sua congregação. Até esse ponto ninguém caiu no chão. Até esse ponto ninguém rodou. Até esse ponto ninguém tocou forró. Muito bem. E o que é que aconteceu? Qual foi a única coisa que aconteceu aqui?
Versículo de número 11. Judeus de nascimento e prosélitos, judeus de Creta e da Arábia, como nós os ouvimos falar a respeito das grandes coisas que Deus fez. Os crentes receberam o batismo com o Espírito Santo. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Começaram a anunciar as grandezas de Deus. Não rodaram, não caíram, não pularam, não dançaram. Anunciaram Deus. Não tem nada mais pentecostal do que esse texto. E é interessante de ver que nesse texto, o Espírito Santo, ele leva as pessoas a anunciar o Evangelho. Imagine pessoas que andaram com Jesus, que estiveram com Jesus, que ouviram e viram Jesus, e que receberam o batismo do Espírito Santo, primeiros crentes da terra. Eles receberam o batismo com o Espírito Santo e começaram a anunciar as grandezas de Deus. Olha que simplicidade a palavra de Deus nos dá. Sabe, tem gente que vai receber o batismo com o Espírito Santo e não vai falar em línguas. As pessoas precisam entender isso, que Paulo disse, e a Bíblia confirma, e Deus confirma, que nem todos falarão em línguas. Por muitas vezes, Deus vai te batizar e você vai ser usado na simplicidade. Muitas vezes, anunciando o Evangelho como qualquer pessoa, como qualquer um pode fazer, desde que ande com Deus. Versículo de número 13. Outros, porém, zombavam deles e diziam, eles beberam vinho demais. Então perceba aqui, que os judeus estrangeiros não estavam entendendo nada. Os judeus que não criam em Jesus não estavam entendendo nada. Alguns tentavam entender o que estava acontecendo, outros zombavam. Ah, esse povo está bêbado, beberam vinho demais. Versículo de número 14. Então Pedro levantou-se com os 11 apóstolos e em alta voz dirigiu-se a eles dizendo, vocês, homens de Judá, e todos os que estão aqui em Jerusalém, deixem-me dizer-lhes o que isso significa. Ouçam-me com atenção. Estas pessoas não estão bêbadas, como vocês supõem. São apenas 9 horas da manhã. Perceba aqui a diferença que naquela época ainda se tinha algum respeito, algum pudor. Pedro aqui ele diz que eram somente 9 horas da manhã, que não poderia haver ninguém bêbado naquele lugar. Por que era somente 9 horas da manhã? Veja o respeito que naquela época ao menos as pessoas tinham umas com as outras. Porque hoje em dia não tem hora para você ver um bar cheio, não é verdade? Se eu dissesse assim, olha, meu pai não tá bêbado, olha, meu vizinho não tá bêbado, olha, o homem ali ele não tá bêbado, ainda 9 horas da manhã. Hoje em dia isso não seria argumento. Veja que coisa, não é verdade? Versículo de número 16. Não, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, quando ele disse, olha, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. O Senhor diz, nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo sobre todas as pessoas. Seus filhos e filhas profetizarão, seus jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até mesmo sobre os meus escravos, homens e mulheres, derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias. E eles profetizarão, realizarei milagres em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e fumaça espessa. O sol escurecerá e a lua se transformará em sangue antes do grande e temível dia do Senhor. Então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens de Israel, ouçam isto. Jesus de Nazaré foi um homem
que lhe demonstrou ter sido enviado da parte de Deus por meio de obras poderosas, milagres e sinais que Deus realizou por meio dele, na presença de vocês. Vocês mesmos sabem. Vocês mesmos sabem. Este homem foi preso de acordo com o plano pré-determinado de Deus e sua presciência. E mediante a agência de pessoas desligadas da lei do Senhor, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Contudo, Deus o ressuscitou e não permitiu que ele sofresse a morte. Era impossível que a morte pudesse detê-lo, porque Davi disse a respeito dele: sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, de modo que não serei abalado. Por esta razão, o meu coração estava alegre e a minha língua exultou, e também meu corpo viverá com a esperança infalível de que tu não me abandonarás na cova, nem permitirás que o teu santo experimente decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouco. Vamos refletir aqui no que está acontecendo agora. Todos os crentes foram batizados com o Espírito Santo. Todos eles estão anunciando o Evangelho, as grandezas de Deus. Aos estrangeiros, a gente de Judá, a gente de fora de Judá, enfim. Alguns começam a zombar. Esse povo aí tá bêbado. Pedro, que também foi batizado com o Espírito Santo, ele se levanta no meio do povo. Ele fala: homens, ouçam-me. Isso não é bebida. Isso é o que o profeta Joel disse. E aí ele começa a falar do que está escrito no livro de Joel. Logo depois ele começa a explicar sobre Jesus. Vocês mataram ele, mas ele ressuscitou. Porque a respeito de Jesus, o salmista Davi disse: não me abandonarás na cova, nem deixarás que o teu santo sofra decomposição. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Pedro ele tinha acabado de ser batizado com o Espírito Santo. Ele rodou? Não. O que foi que ele fez? Se os outros anunciavam o Evangelho, Pedro também anunciou o Evangelho. Pedro começou a explicar profecias profundas. Falava do livro de Joel, começou a falar do livro de Salmo, Salmo 16. E tudo para explicar que Jesus é o Cristo. Tem algo mais pentecostal que isso? Vamos continuar lendo. Ele acabou de citar aqui o livro de Joel, no capítulo de número 2. Ele acabou de falar sobre Davi, o Salmo de Davi, e é o Salmo 16. E Davi, nesse Salmo, ele diz que Deus não abandonará. Deus não abandonará o seu santo na cova, na morte, e nem deixará que o corpo do seu santo sofra decomposição. Algumas pessoas que não entendem que isso aqui é uma profecia, podem estar pensando, assim como alguns judeus pensam, podem estar pensando que o salmista Davi estava falando de si mesmo. Senhor, o Senhor não me abandonará na cova, nem permitirá que o teu santo, como se ele estivesse se referindo a si mesmo, né, sofra decomposição. Mas olha o que Pedro ele fala. Versículo de número 27. Vou ler novamente a parte que Pedro está citando o Salmo e seguimos o texto. Versículo de número 27. E também meu corpo viverá com a esperança infalível de que tu não me abandonarás na cova, na morte, nem permitirás que o teu santo experimente decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. E segue Pedro dizendo aqui, olha, versículo de número 29. Irmãos, sei que posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Olha Pedro começando a explicar as profecias do livro de Salmo a respeito de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu posso dizer para vocês com sinceridade.
Sabemos que o salmista Davi, o patriarca Davi, ele morreu. E o túmulo dele está aqui com a gente até os dias de hoje. Gente, faz mais de 400 anos que Davi morreu. Gente, faz mais de 600 anos que Davi morreu. Não tem nem o pó dos ossos dele. Gente, Pedro está começando a explicar que essa profecia, ela não falava sobre Davi. Porque Davi, ele se decompôs, não tem nem o pó mais. Versículo de número 30. Lembra que ontem eu falei que Davi era um profeta? Versículo de número 30. Entretanto, pelo fato de Davi ter sido um profeta e de saber que Deus lhe jurara fazer sentar um de seus descendentes em seu trono, ele falou de antemão a respeito da ressurreição do Messias, de que o Messias não seria abandonado na morte e na carne não sofreria decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Além disso, ele foi exaltado à direita de Deus e recebeu do Pai a promessa, isto é, o Espírito Santo. E derramou esse dom que vocês agora veem e ouvem. Porque Davi não subiu aos céus, mas Davi disse: o Senhor disse a meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha seus inimigos como escabelo para seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel fique certa de que Deus fez dele, Jesus, Senhor e Messias, a quem vocês executaram na cruz. Ei, Davi não subiu aos céus, mas ele disse: o Senhor disse a meu Senhor. Em outras palavras, Deus Pai disse a Deus Filho, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, como escabelo para os teus pés. Escabelo é um banquinho onde os senhores apoiam seus pés. Tira o sapato e joga os pés por cima. O Senhor disse a meu Senhor. Davi está chamando Jesus de Senhor. Está dizendo: o Senhor, Yahvé, está dizendo ao meu Senhor, Jesus: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés como escabelo para os teus pés. Portanto, através dessas informações, casa de Israel, que toda a casa de Israel fique ciente que Deus fez dele, de Jesus, Senhor e Messias, Jesus, a quem vocês mataram na cruz do Calvário. Pedro acabou de pregar. Pedro acabou de citar vários salmos, livro de Joel. E tudo para explicar que Jesus é Cristo. Então, vamos colocar na nossa cabeça, vamos reforçar que ser pentecostal não é ter uma voz de animador de rodeio. Ser pentecostal não é gritar, nem pular, nem rodar, nem andar no manto, terra, azeite, não é nada disso. Ser pentecostal é como esse povo aqui era. Recebeu a unção do Espírito Santo, anuncia o Evangelho, fala a verdade na cara dos judeus que mataram a Jesus, luta para que eles sejam salvos, para que eles se arrependam, explica as profecias, explica e entende as profecias do Velho Testamento a respeito do Messias. Isso é ser pentecostal. Versículo número 37. Quando ouviram isso, os judeus ficaram com o coração compungido, triste, e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer?
Pedro respondeu-lhes: abandonem o pecado, voltem para Deus e cada um de vocês seja batizado pela autoridade de Jesus, o Messias, para o perdão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Pedro apoiou seu discurso com muitos outros argumentos e continuou a insistir com eles, dizendo: salvem-se dessa geração perversa. Por isso, os que aceitaram o que ele disse foram batizados e acrescentados no grupo, naquele dia, de cerca de 3.000 pessoas. Está vendo aqui o que acontece numa congregação pentecostal? Abandonem o pecado, voltem-se para Deus, recebam o perdão. Jesus é o Messias, Jesus é Cristo. Porque o salmista fala isso, porque Joel falou aquilo, porque o profeta Amós disse aquilo. Abandonem o pecado. Veja, Pedro está falando sobre Jesus, toda a honra e toda a glória para Jesus. Jesus, Messias, Jesus ressuscitado, Jesus perdoador. Abandonem seus pecados, salvem dessa geração perversa. Uma pregação pentecostal dessa ia fazer você ser expulso de qualquer igreja pentecostal nos dias de hoje. Versículo de número 42. Eles se mantiveram fiéis ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitos milagres e sinais aconteceram por intermédio dos apóstolos. Todos os que confiavam em Jesus permaneciam unidos e possuíam tudo em comum. Na verdade, eles venderam suas propriedades e bens e distribuíram o dinheiro a cada um conforme a necessidade, de modo contínuo e fiel e com singeleza, com simplicidade de propósito. Eles se reuniam no pátio do templo todos os dias e partiam o pão em várias casas, compartilhando seu alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo o respeito de todas as pessoas. E dia após dia, o Senhor lhes acrescentava os que eram salvos. Se vamos perguntar à Bíblia como era uma congregação pentecostal, se vamos perguntar ao livro de Atos como era uma congregação pentecostal, tem pregador pregando contra o pecado, tem pregador falando que Jesus Cristo é o Messias, tem pregador dizendo a verdade na cara de assassinos, tem explicação e entendimento divino para explicar as profundas profecias do livro de Salmos, do livro dos profetas. Tem unção de Deus para ser simples, humilde de coração. Tem irmão unido, não tem panelinha. Tem irmão compartilhando o seu alimento, tem irmão vendendo tudo que tem para distribuir aos outros que têm necessidades. Isso aqui é Pentecostes. Isso aqui é fogo de Deus. Agora me vem meia dúzia de pregadores com voz de bode rouco, um sanfoneiro, um pandeiro e uma bateria. 30 irmãs fofoqueiras que só sabem rodar. Mais 50 homens, onde 30 é casados, 20 são fornicários. E dos 30 casados, 15 são adúlteros. Para cair no chão, para rodar. E vem me dizer que isso é pentecostal? Eu confesso para vocês que eu não sei em que ponto o Brasil vai parar, não. Uma coisa eu garanto. O Brasil não é uma nação que agrada a Deus. As congregações, a maioria, não agradam a Deus. Não adianta pedir misericórdia. Para quem não quer se arrepender, não adianta pedir misericórdia.
E vamos ver se nesses tempos de provações, vamos ver irmãozinhos aí com o mesmo entusiasmo, a mesma alegria para dizer glória a Deus. Porque só um detalhe aqui, olha, essa igreja aqui era perseguida. Diz a palavra, com voz de bode rouco. Diz a palavra que Tiago morreu, o apóstolo Tiago morreu com um golpe de espada. Pedro foi preso. João foi preso, embora depois foi liberado. Estevão morreu, foi apedrejado até a morte. Depois da morte de Estevão, todo mundo teve que fugir de Jerusalém. Quase que não fica ninguém crente em Jerusalém. Tamanha perseguição. Então o que eu deixo aqui, meus irmãos, é a lembrança dessa pregação. Para que nos próximos dias, nos próximos meses, vamos ver realmente quem é pentecostal. Vamos ver realmente quem está afirmado em Deus. Felizmente, não muitos. Mas saiba que quem lê essa palavra, quem segue essa palavra, quem ama essa palavra, quem cumpre essa palavra, é mais pentecostal do que qualquer palhaçada que digam que é pentecostal. Que a gente possa sempre ler a Bíblia, porque esse termo pentecostal virou sinônimo de rodar, pular, gritar, que as pessoas não leem a Bíblia. Felizmente é assim. Então, por favor, vamos ler a Bíblia. Vamos buscar mais de Deus. Amém? Deus nos abençoe, nos dê a direção e nos conduza em paz. Amém? Amém. Vejam, leiam o livro de Atos, pelo menos até o capítulo de número 9, e vejam como é que pessoas pentecostais atuavam, agiam, se comportavam. Estevão morrendo dando glória a Deus. Na congregação pentecostal, quem não queria ser avivado saía só o corpo morto. Lembra de Ananias e Safira? Queria mentir para o Espírito Santo, só saiu o corpo. Pois é. Numa congregação pentecostal é assim. O mentiroso ele sai morto. O mentiroso ele sai abalado, ele sai cambaleando. Assim é a congregação de Deus. A congregação de Deus, na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus é assim. Mentiroso sai morto, só sai o corpo. Maçom sai de perto. Servo de Deus não anda com maçom. Servo de Deus não anda chamando igreja que aceita adúltero, igreja que aceita seita oculta. Servo de Deus não anda. Não se mistura Pentecostes, não se mistura. Não se mistura. Me desculpe, mas não se mistura. Servo de Deus, pentecostal de verdade, servo de Deus, não visita igreja de adúltero, não frequenta prostíbulo gospel, não anda de fuxico gospel. Fuxico não é coisa de crente. Não anda visitando igreja que aceita membro de maçonaria. Não tomar vergonha na cara, gente. A gente fala a verdade rindo, que a gente tem prazer na verdade. Crente de verdade não anda com adúltero, não anda de coloio com essa gente, com essa associação maldita.
Não estou falando do irmão que peca e se arrepende, não. Estou falando daqueles que pecam e saem rindo. Continua dizendo que é crente, que está forte, que é pentecostal. Pare com isso. Não envergonhe o Evangelho. Não envergonhe o seu chamado. Não envergonhe o seu Senhor, se é que o seu Senhor é Jesus Cristo. Decida, bata o pé. Em nome de Jesus. Que a gente possa ter bom senso e vergonha na cara. Glória a Deus. Para viver o Evangelho de verdade. Acima de filho, acima de filha, acima de pai, de mãe, acima da tua cultura, acima da cultura do teu país, acima da tua falta de coragem, acima da tua falta de vergonha na cara. Vamos viver o Evangelho, em nome de Jesus. Amém? Porque eu vim aqui para dar glória a Jesus, eu vim aqui para pregar o Evangelho, eu não vou mentir para tu não, vou não. Vamos viver o Evangelho de verdade, vamos tomar vergonha na cara. Somos grandinhos, só tem de criança aqui alguns filhos, só tem de criança aqui alguns poucos. Mas graças a Deus temos aqui uma congregação de adultos e adultas, senhoras e senhores. Vamos viver o Evangelho. Vamos tomar vergonha na cara, glória a Deus.